Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo, quero falar com você sobre princípios do sistema recursal. Você encontra nesta tela todas as minhas redes sociais, todos os canais nos quais você consegue me encontrar. Porém, você também tem a opção de clicar aqui nesse quadradinho à sua direita inferior do vídeo e você já vai estar inscrito no meu canal. E aí você vai ativar o sininho e vai receber as notificações dos vídeos que a gente coloca semanalmente aqui na internet. Okay? Então vamos dar uma olhada nos princípios do sistema recursal no direito processual civil, começando, claro, não podia deixar de falar, inicialmente do princípio do duplo grau de jurisdição. Okay? O princípio do duplo grau de jurisdição, a primeira coisa que a gente tem que notar é que ele é implícito. Você não vai encontrar na Constituição, no Código de Processo Civil, um texto legal ou constitucional, texto legal lato sensu, dizendo, olha, existe o direito ao duplo grau de jurisdição. Não. Ele é um princípio implícito. Ele é um princípio que decorre da interpretação do sistema. Aí você vai falar assim, bom, como é implícito? Onde que eu encontro os argumentos para sustentar que este princípio existe no nosso sistema processual? Bom, para começo de conversa, a própria Constituição, no artigo 5º, estabelece o direito ao contraditório, à ampla defesa, e a Constituição fala e os meios e recursos a ela inerentes. Okay? Então ali, no artigo 5º da Constituição, você já encontra a palavra recurso. Mas essa palavra ela pode ser interpretada como recursos no sentido de mecanismos, ferramentas à disposição daquele que quer exercer a ampla defesa. Porém, quando você vai mais para frente na Constituição, você encontra lá artigos 102, incisos 2 e 3, 105, incisos 2 e 3, 108 da Constituição, você encontra a previsão de que os tribunais têm competência para analisar os recursos. Ora, se a Constituição estabelece um órgão jurisdicional com competência expressa para analisar os recursos, significa dizer que existe o direito de recorrer. Existe o duplo grau de jurisdição. Okay? Então, ele é implícito, não há um texto dizendo que existe o duplo grau, porém, é clara a existência deste princípio. É patente, é uníssona a presença deste princípio. Não se discute isso no nosso sistema processual. Não se discute a respeito da existência do princípio ao duplo grau de jurisdição, princípio do duplo grau de jurisdição. Além disso, obviamente, ele não é absoluto. Okay? Na verdade, vamos combinar, a maioria das vezes, as coisas, os institutos jurídicos não são absolutos, comportam exceções, e aqui não é diferente. Okay? Então, o duplo grau, ele comporta exceções. Haverá decisões irrecorríveis. Okay? Você dá uma olhadinha, por exemplo, no artigo 138 do Código de Processo Civil, que estabelece a decisão do magistrado a respeito do amicus curiae, uma das modalidades lá de intervenção de terceiros prevista pelo Código de Processo Civil de 2015. A decisão do magistrado a respeito do amicus curiae, a respeito do ingresso do amicus curiae, ela é irrecorrível, disposição expressa do texto normativo. Ademais, imaginem as decisões do Supremo Tribunal Federal exercendo a competência originária. Então você imagine o seguinte, nas hipóteses do inciso 1 do artigo 102 da Constituição. Em todas essas hipóteses, prolatada a decisão pelo Supremo Tribunal Federal, você não tem para onde recorrer, porque o Supremo Tribunal Federal já é a instância máxima do nosso sistema. Claro, você tem alguns recursos ali internos no Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas você não tem recurso para uma outra esfera, para uma outra instância do Poder Judiciário. Okay? Então, o duplo grau, apesar de muito importante, apesar de carregar consigo um valor muito importante, que é a revisão das decisões, né? E é o direito de ter uma revisão daquela decisão, ele não é absoluto, ele encontra exceções no nosso sistema.
Okay? Continuando aí, falando a respeito do princípio do duplo grau, o que eu quero falar com vocês agora é a respeito dos fundamentos. Quer dizer, por que existe o princípio do duplo grau? Primeira coisa bastante simples é que o ser humano falha. O ser humano erra. E nessa medida, a possibilidade de que um magistrado, que é um ser humano, cometa um erro, é muito grande. Okay? Pelo fato de ser humano. Então, o que você tem? Em regra, você tem o recurso sendo julgado por um órgão jurisdicional de hierarquia superior, composto por magistrados mais experientes. Além disso, em regra, os recursos são julgados por órgãos colegiados. Você tem mais de um julgador. Então você tem julgadores mais experientes e você tem mais de um julgador analisando a mesma questão, o que minimiza a possibilidade de erro. Claro, não impede, não anula, mas minimiza a possibilidade de erro. Por esse motivo, a falibilidade humana, a possibilidade de que o ser humano cometa erro, é um dos fundamentos pelos quais é importante a existência do princípio do duplo grau de jurisdição no nosso sistema. Um outro fundamento que nós temos é, eu vou falar desses dois, na verdade, eu vou falar desses dois ao mesmo tempo, tanto o prestígio do poder judiciário como a segurança jurídica. Então imagine o seguinte, você é advogado, você é advogada, está lá atendendo o seu cliente e ele te faz uma pergunta e você responde assim para ele, olha, o resultado do seu processo vai depender de qual vara cair o seu processo. Ou você fala para o cliente, doutor, o cliente perdeu, né? Doutor, vou ganhar ou vou perder o recurso? Aí você fala assim, olha, vai depender da Câmara do Tribunal de Justiça que cair o seu recurso, cair a sua apelação. Isso é horrível, né? Na verdade, o ideal é que o judiciário responda uniformemente a respeito de determinada pretensão. Porque aí, tanto o jurisdicionado sabe qual é o futuro jurídico dele, e isso confere mais segurança jurídica e facilita a vida daquele que presta o serviço da advocacia, até mesmo para direcionar as condutas do seu cliente, como aquele judiciário que dá decisões uniformes, ele tem maior confiança por parte da população. Se o judiciário começa a dar decisões conflitantes, decisões diferentes a respeito do mesmo problema jurídico, o que vai acontecendo é que a população vai perdendo a confiança no poder judiciário. E vocês sabem, perder a confiança no judiciário leva a quê? A autotutela. E a autotutela inexoravelmente leva ao caos. Então, o prestígio do judiciário aumenta, a confiança que o jurisdicionado tem no judiciário aumenta à medida que as decisões do judiciário são uniformes. E o duplo grau de jurisdição se presta a isso, se presta a permitir que seja uniformizada a decisão do judiciário a respeito dos temas. Dá uma olhadinha no artigo 926 do Código de Processo Civil. Os tribunais deverão uniformizar e zelar pela manutenção da sua jurisprudência, porque isso é importante, né? E o que permite aos tribunais, para que eles façam essa correção de rumos do entendimento do judiciário a respeito do texto normativo, é o recurso, é o duplo grau de jurisdição. É por esse motivo que nós temos aí esses três fundamentos do duplo grau de jurisdição: a possibilidade do ser humano falhar, o prestígio do judiciário que é aumentado quando o judiciário passa a decidir uniformemente a respeito dos temas, e a segurança jurídica conferida a uma sociedade que sabe qual é a resposta que o judiciário vai dar ao texto normativo estabelecido pelo legislativo. Vejamos agora o princípio da taxatividade, também chamado princípio da legalidade. Para falar desse princípio, eu te trago à memória o que você aprendeu em direito penal. Se você der uma olhada no inciso 39 do artigo 5º da Constituição, você vai encontrar a mesma redação do artigo 1º do Código Penal. Nullum crimen, nulla pena sine lege.
não há crime sem lei anterior que o define. Ok? Só esse pedaço já nos basta. Pegando essa ideia, que é chamada pela doutrina penal de taxatividade do tipo penal ou legalidade, é só transportar esse conceito para o recurso. Vamos lá. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há recurso sem lei anterior que o defina. Pronto. Tá? Então, o princípio da taxatividade ou da legalidade, ele fala o seguinte: para que exista um recurso no nosso sistema, é necessária a previsão de lei. Lei aqui em sentido estrito. E mais, lei federal. Onde está escrito isso, Antônio? No inciso 1 do artigo 22 da Constituição. O artigo 22 da Constituição estabelece a competência legislativa privativa da União. E no inciso 1, entre vários assuntos descritos ali, está direito processual. E recurso é direito processual. Não confundam com o artigo 24 da Constituição, que vai estabelecer lá a competência dos estados para procedimento. Tá? Procedimento é uma coisa, processo é outra coisa. Os recursos cabíveis integram o tema processo. Tá? Então, processo é a competência privativa da União. Então, só pode existir recurso se previsto em lei de caráter nacional, o que para nós é feito por meio da lei federal. Tá? Em outrora, nós tivemos o problema dos chamados agravo regimental, melhor dizendo. Nós tínhamos o agravo regimental, que era previsto somente no regimento interno de alguns tribunais. E isso gerou uma série de controvérsias que eu não vou discutir aqui com vocês. Porém, aquele que outrora era o agravo regimental, hoje é o agravo interno, previsto lá no artigo 1021 do Código de Processo Civil. Então não há problema a respeito do recurso de agravo, hoje, agravo interno. Mas você vai fazer muitas pesquisas de jurisprudência e vocês vão encontrar agravo regimental disso, agravo regimental daquilo. O agravo regimental, tal como em outrora estabelecido só pelos regimentos internos, hoje é o agravo interno. E aí nós temos, então, o princípio da taxatividade ou legalidade. Seguindo aí, se falamos que a lei estabelece os recursos cabíveis, é interessante entender também que essa mesma lei vai falar que só existe, em regra, um recurso para cada decisão, buscando uma dada finalidade. É o chamado princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, cujo conceito é o seguinte: singularidade, unirrecorribilidade. Contra cada decisão, só cabe um recurso para determinada finalidade. Eu repito, contra cada decisão, só cabe um recurso para determinada finalidade. Precisa desse complemento. Por quê? Dá uma olhada no artigo 1009 do Código de Processo Civil. Lá está escrito que da sentença cabe apelação. E aí você pode pensar, bom, contra a sentença, qual é o recurso que cabe? A apelação. Pronto, está resolvido o problema. Não está. Porque se a sentença contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que cabe? Embargos de declaração. Então, em verdade, contra uma sentença cabem embargos de declaração e apelação. Então, não é um recurso só. Porém, se o que você quer é aclarar, complementar a decisão, sanar vícios de texto da decisão, é embargo de declaração. Se o que você quer é reformar a decisão, é apelação. Então, unirrecorribilidade. Contra cada decisão, só cabe um recurso com determinada finalidade. Aí sim, se o que você quer é reformar uma sentença, o único recurso cabível é a apelação. Ok? Continuando aí, vamos analisar alguns detalhezinhos a respeito desse princípio. Dá uma olhada nos seguintes artigos que eu vou marcar aqui para você. Artigo 1015 do Código de Processo Civil e artigo 1009, parágrafo 1º
do Código de Processo Civil. Quando você dá uma olhada nesses dois dispositivos, você vai ver que algumas decisões interlocutórias são apeláveis, outras decisões interlocutórias são agraváveis de instrumento. Okay? Por isso eu coloco aqui interlocutórias agraváveis e apeláveis. O que nós temos aqui, efetivamente, é uma exceção ao princípio da singularidade. É uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade. Okay? Por quê? Haverá interlocutórias passíveis de agravo de instrumento e haverá interlocutórias passíveis de apelação. Qual é o critério que o legislador utilizou? Regra, critério preliminar, a gente vai aprofundar isso lá na aula sobre agravo de instrumento, mas o critério preliminar é o risco que a decisão interlocutória causa à parte. Então o legislador tentou, não conseguiu, a gente vai ver isso lá no vídeo sobre agravo de instrumento. O legislador tentou estabelecer um rol de interlocutórias por causarem dano imediato à parte, são agraváveis. As decisões que não se enquadram neste rol são apeláveis. Depois a gente vai estudar para verificar que o legislador não conseguiu fazer isso da maneira que pretendia. Mas isso fica para um outro momento. Por ora, saibamos, as decisões interlocutórias constituem sim uma exceção a este princípio, porque haverá interlocutórias agraváveis e interlocutórias apeláveis. Mas não é só isso. Vamos analisar também o recurso de embargos de declaração. Esse sim, como eu já falei para vocês, ele estabelece a necessidade daquela parte final do conceito que eu dei para vocês. Lembra que eu falei assim? Princípio da singularidade. Um recurso contra cada decisão, dependendo do resultado pretendido. Porque se o que você quer é aclarar, é sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, recurso de embargo de declaração contra qualquer decisão. Se o que você quer é reformar, aí sim você vai ter um recurso cabível contra cada decisão. Tá? Então, o recurso de embargo de declaração, na verdade, ele não constitui uma exceção. Na verdade, ele complementa a regra. Ele traz a necessidade de que verifiquemos a parte final dessa ideia que eu te passei a respeito do conceito de princípio da singularidade. Tá? Essa ideia de dependendo da finalidade. E aí a gente entende que se o que eu quero reformar, eu tenho um recurso para cada, e se o que eu quero é aclarar, eu tenho os embargos de declaração que vão constituir o segundo recurso contra cada decisão, contra todas as decisões. Okay? Além disso, é importante a gente verificar também que o recurso extraordinário e o recurso especial, eles são interpostos contra o mesmo acórdão. Okay? Porém, entendendo o princípio do jeito que eu te falei no começo, você resolve a questão. Porque o recurso extraordinário, a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ele ataca a inconstitucionalidade. O recurso especial, a ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, ele ataca a ilegalidade. E lembra que eu te falei a respeito do princípio? Só cabe um recurso contra cada decisão, dependendo da finalidade buscada. Então, se o que eu quero é encontrar, decretar, que seja decretada a inconstitucionalidade do acórdão, do julgado, eu vou me valer do recurso extraordinário. Se o que eu quero é atacar uma ilegalidade presente no acórdão, eu vou me valer do recurso especial. Então, esse conceito completo, levando em consideração a finalidade pretendida pelo recorrente, nos dá uma visão mais clara do que é o princípio da unirrecorribilidade. Porque, de fato, contra um acórdão de tribunal de justiça, eu posso interpor recurso extraordinário e recurso especial, desde que presentes lá os requisitos exigidos pela Constituição. E os dois são interpostos ao mesmo tempo, porém cada um para um tribunal diferente e cada um com uma finalidade diferente. Okay? E aí nós temos essa questão do princípio da singularidade ou
unirecorribilidade. Aí você vai falar assim, Antônio, bom, se a lei estabelece qual é o recurso cabível, eu não posso errar? Pois é, você não pode errar. Mas e se eu erro? Bom, vamos começar o seguinte. Se você erra porque você não sabe o sistema, que você não entende o sistema, você prejudicou o seu cliente. Mas se você erra porque existe de fato uma severa dúvida jurídica a respeito daquele tema, na verdade você não cometeu um erro. Existe uma dúvida interpretativa. E para esses casos, nós temos um outro princípio, que é o princípio da fungibilidade. Okay? O que é o conceito do princípio da fungibilidade? Bom, é só você lembrar das lições de Direito Civil que você teve lá no início do curso de Direito. Okay? Quando você estuda lá a parte geral do Código Civil. São 3 temas, né? Pessoas, bens e negócios jurídicos. Os 3 temas tratados pela parte geral do Código Civil. E lá você estudou bens fungíveis e não fungíveis. O que é a fungibilidade? É a possibilidade de substituição. Fungível é aquele substituível. Pronto, já entendi o que é o princípio da fungibilidade recursal. É a possibilidade de que um recurso errado seja recebido como um correto. Então, eu interpus o recurso errado, mas o magistrado que recebe o meu recurso, ele recebe este recurso como se fosse o recurso correto. Tá? Ele aplica a fungibilidade. Na hora de receber o recurso, ele troca um recurso pelo outro. Okay? Isso é o princípio da fungibilidade. E como você está vendo aí, tem 2 requisitos. Ausência de erro grosseiro e o prazo que eu estou recorrendo tem que ser o prazo do recurso que seria o correto. Esse segundo requisito aqui praticamente está em desuso, porque se você dá uma olhadinha no artigo 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, você vai ver que, à exceção do recurso de embargos de declaração, todos os demais recursos têm prazo de 15 dias úteis. Claro, embargo de declaração, prazo de 5 dias. Então, esse requisito, respeito ao prazo do recurso correto, cai por terra praticamente, porque você sempre vai interpor recurso nos 15 dias úteis. Agora, o requisito anterior, ausência de erro grosseiro, esse requisito continua existindo. Então, o que é essa ausência de erro grosseiro? É fácil. Não há erro grosseiro quando existe uma dúvida jurídica relevante. O que é uma dúvida jurídica relevante? É uma dúvida da comunidade jurídica. Okay? Então, está em debate na doutrina e na jurisprudência o cabimento de qual recurso para determinada decisão. E aí você segue um dos entendimentos que existem, que são manifestados, e aquele desembargador que recebeu o seu recurso falou, olha, eu entendo diferente, mas aplico a fungibilidade e recebo o recurso errado como se tivesse sido o correto. Okay? Claro que com a evolução do sistema processual, são poucas as hipóteses em que existe um erro evidente, um erro forte a ponto de admitir a fungibilidade. Um exemplo mais tranquilo para nós navegarmos hoje em dia é o cabimento de agravo de instrumento ou apelação para interlocutórias não previstas no rol do 1015. Porque para aquelas previstas no rol do 1015, agravo de instrumento não tem dúvida. Porém, existe uma dúvida para outras decisões que sejam efetivamente interlocutórias prejudiciais, se elas desafiam agravo de instrumento ou apelação. Esse tema foi muito discutido, tanto que foi objeto de um julgamento repetitivo pelo STJ. Se você der uma olhada no tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, você vai perceber que existe um grande debate a esse respeito, que não foi resolvido pelo tema 988. Claro, é extremamente importante a decisão a que chegou o STJ lá naquele tema, porém, não resolve, como de fato não dá para resolver num texto previamente estabelecido para todas as ocasiões, quando cabe agravo de instrumento e quando cabe apelação,
para as decisões interlocutórias não previstas no meio. Okay? Então, numa dessas situações nebulosas, digamos que eu interponha lá o recurso de apelação e o tribunal entenda, olha, era caso de agravo de instrumento. Mas não, ele vai receber a apelação e vai processar sem problema nenhum. Okay? Então, a fungibilidade existe e depende da ausência de erro grosseiro e do respeito ao prazo correto. Okay? Esse é um sistema que já vinha do Código de Processo Civil de 1973. Porque o CPC anterior, o CPC de 1939, ele tinha previsão expressa a respeito da fungibilidade, o que minimizava, não resolvia, mas minimizava as discussões a respeito do tema. O novo Código preferiu não falar da fungibilidade, seguindo a jurisprudência construída nos termos do CPC de 73, jurisprudência essa que continua sendo aplicada, porém, ele bebeu um pouquinho da fonte do CPC de 1939, porque existem 3 hipóteses expressas de fungibilidade. E é isso que a gente vai ver agora. A primeira delas está lá no parágrafo 3º do artigo 1024 do Código de Processo Civil. Suponhamos que você tenha interposto o recurso de embargos de declaração e o desembargador pega o seu recurso de embargos de declaração e fala, olha, não era. Entendo que era caso de agravo interno. É possível, sim, ao desembargador receber o seu recurso como se fosse um recurso de embargos de declaração. Parágrafo 3º do 1024. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender o agravo interno, o recurso cabível. Então você tem lá uma situação no tribunal em que você teve uma decisão do relator que te prejudica. As decisões do relator estão lá no 932 do CPC, a gente vai ver isso no momento oportuno. E você tem dúvida e interpõe lá o recurso de embargo de declaração. O relator pega aquele recurso seu de embargo de declaração e fala, olha, o que você quer aqui não é aclarar, o que você quer aqui é modificar. E para modificar não serve o recurso de embargo de declaração. Para modificar, você precisa de um agravo interno. Então, eu recebo o seu recurso de embargo de declaração como se fosse agravo interno. Então, aí, fungibilidade expressa. Primeira hipótese. Tem outras duas. Vamos à segunda. Temos aí a segunda possibilidade. Eu interpus um recurso especial. Ok? Eu interpus recurso especial porque eu imaginei que era caso de ilegalidade. Porém, lá no STJ, quando o meu recurso chegou, o ministro do STJ falou assim, olha, não era caso de ilegalidade não, só que é afronta à Constituição. Seria hipótese de extraordinário. O que o STJ faz? Se o STJ entender que era questão constitucional, ele vai remeter o recurso ao STF. Porém, e isso você vai ver lá na frente, existe um requisito de admissibilidade que é presente, deve estar presente no recurso extraordinário, mas não precisa estar presente no recurso especial. Então, se eu recorri por meio do recurso especial, eu não falei deste requisito. Esse requisito é a repercussão geral. Então, se eu interpus recurso especial para o STJ, eu não falei da repercussão geral. O STJ olhou e falou, não é caso de recurso especial, é caso de recurso extraordinário. Antônio, você errou, meu. O que o STJ faz? Ele não manda direto para o Supremo. Ele me devolve o recurso. Fala assim, Antônio, é o seguinte, é hipótese de recurso extraordinário. Como você não sabia disso, você não falou da repercussão geral. Então, fale aqui da repercussão geral, te concedo o prazo para isso, e depois eu vou mandar o recurso para o Supremo Tribunal Federal. Okay? Então, é isso que estabelece o artigo 1032 do CPC. E, em sentido contrário, reciprocamente falando, se eu interpus o recurso extraordinário e o Supremo entende que não é caso de extraordinário, mas sim caso de recurso especial, o Supremo pode mandar ao STJ.
para que seja julgado como recurso especial. Obviamente, se eu interpus o recurso extraordinário, eu falei da repercussão geral, que não vai ser necessária, porque para o STJ não precisa. Então o Supremo não precisa me devolver, ele apenas manda para o STJ, porque, efetivamente, não há necessidade de algum acréscimo ao cabimento do recurso, às razões de cabimento do recurso. Okay? Então aí nós temos as três possibilidades expressas de fungibilidade recursal. Okay? Falemos agora de um outro princípio muito importante, que é o princípio da dialeticidade, também chamado de princípio da dialética recursal. Qual é a ideia? Qual é o conceito deste princípio? É muito simples. O recurso, por isso dialética. Dialética vem de diálogo. O recurso precisa dialogar com a decisão recorrida. Quando você faz o recurso, você mostra para o julgador do recurso como, aonde e por que a decisão recorrida está errada. Você não vai usar o recurso para copiar e colar aquilo que você colocou na inicial, aquilo que você colocou na contestação, aquilo que você colocou nas razões finais. E tem gente que faz isso. Está errado. Tá? O recurso não deve repetir para o tribunal os mesmos argumentos que já foram rejeitados pela vara. O que o recurso precisa fazer é ressaltar nos fundamentos da decisão recorrida onde está o erro do magistrado aquo, do magistrado prolator da decisão recorrida. Okay? Aí, então, nós temos a dialética, o diálogo do recurso com a decisão recorrida. Eis o princípio da dialeticidade recursal, cuja análise é feita pelo órgão ad quem. Okay? A análise da presença desse preenchimento desse princípio, do atendimento desse pressuposto de admissibilidade, é feito pelo órgão ad quem e, no órgão ad quem, pelo relator. Okay? Então, a análise da dialeticidade não é feita pelo juízo aquo, é feita pelo juízo ad quem. Tá? E aí, nessa perspectiva, qual é a consequência do desrespeito? Quer dizer, se eu não ataquei os fundamentos da decisão recorrida, se eu simplesmente copiei e colei os argumentos que eu já tinha colocado, seja na inicial ou na contestação, seja nas alegações finais. O não conhecimento. O meu recurso não será conhecido. Isso está no inciso 3 do artigo 932. Diz lá, o relator não vai conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Aqui, então, nós temos o sustentáculo textual do princípio da dialeticidade. Quando eu vou recorrer, eu preciso efetivamente contra-atacar, eu preciso bater, ressaltar os vícios da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. Okay? Você vai encontrar muitas decisões, TJ de São Paulo, outros tribunais de justiça e no próprio STJ, negando conhecimento a recurso que não tenha atendido a este princípio, a este requisito, que é a dialeticidade. Okay? Vejamos agora um outro princípio da voluntariedade. O princípio da voluntariedade se relaciona ao próprio princípio da inércia da jurisdição. Né? Você sabe que o recurso, como eu já falei para você lá no outro vídeo, ele é uma extensão, uma prorrogação do direito de ação. Por esse motivo, precisa haver voluntariedade, precisa haver vontade da parte. Não existe recurso de ofício. Repetindo, não existe recurso de ofício. Precisa ter manifestação da parte para ter o recurso. E por esse motivo,
não havendo recurso de ofício, a remessa necessária não é recurso. Okay? Vocês vão encontrar ainda, em livros mais antigos, mas ainda encontram menções à expressão recurso de ofício. Essa expressão, com a devida vênia, é uma expressão desatualizada e não faz sentido. Tá? O reexame necessário não é recurso, porque o recurso se submete ao princípio da voluntariedade. Um outro princípio também é o da irrecorribilidade em separado das interlocutórias. Okay? Então, você já sabe o que são decisões interlocutórias e o que são sentenças. Okay? Os conceitos básicos estão lá nos parágrafos 1º e 2º do artigo 203 do Código de Processo Civil. Pois bem, imagina o seguinte, o processo está tramitando lá na vara e o juiz profere uma decisão interlocutória. E aí você recorre dessa decisão interlocutória e paralisa o andamento do processo. Imagine se todas as decisões interlocutórias fossem imediatamente recorríveis. Imaginem se o magistrado, toda vez que prolatasse uma decisão interlocutória, essa decisão pudesse sujeitar o processo a uma paralisação. O processo ia durar 15 anos, só na primeira instância. Então, qual é a regra? A regra é que eu não posso recorrer imediatamente das interlocutórias. Por que em separado? Porque o agravo de instrumento ele é um recurso em separado. Porque quando você apela, a apelação leva os autos para o tribunal. No agravo de instrumento, não. No agravo de instrumento, o processo fica na vara e o recurso vai sozinho lá para o tribunal. O processo continua andando na vara. Tá? Então, a regra é que eu não posso recorrer em separado das interlocutórias. A regra, então, é que eu não posso me valer do agravo de instrumento. Por quê? Porque o agravo de instrumento tem a possibilidade, não é a regra, mas tem a possibilidade de paralisar o andamento do processo e atrapalhar todo o andamento do processo. É por esse motivo que a regra é que as interlocutórias são apeláveis. Um pequeno número de interlocutórias, um pequeno rol de interlocutórias, traz as interlocutórias agraváveis. Tá? Então, o raciocínio que nós tínhamos no Código Velho foi invertido para o atual Código. Nos termos do atual CPC, a regra é que as interlocutórias são apeláveis. Tá? Isso está lá, como eu já falei para você, no artigo 1009, deixa eu apagar aqui, artigo 1009, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. As interlocutórias são apeláveis. Excepcionalmente, somente nas hipóteses do 1015 do CPC, as interlocutórias são agraváveis de instrumento. Antônio, que negócio é esse do 988 do STJ? 988 do STJ eu mencionei aqui, mas eu não vou tratar com você agora. 988 do STJ interpretou o artigo 1015 do CPC e deu uma expandidinha, deu uma aumentadinha ali naquele rol do 1015 para falar que quando a interlocutória, em que pese não textualmente prevista ali, ela causar risco, ela se sujeita ao agravo de instrumento. Tá? Mas aí nós temos a exceção e eu vou tratar disso com vocês lá no vídeo sobre agravo de instrumento. Aqui eu só mencionei para efetivamente não ficar parecendo que é o 1015 fechado que estabelece as hipóteses de agravo de instrumento. Okay? Então, princípio da irrecorribilidade. Não se pode recorrer em separado das interlocutórias. Em regra, teve uma interlocutória, ela não é irrecorrível, mas você não pode recorrer na hora. Você espera. O processo vai andar, vem a sentença, e aí, contra a sentença, cabe apelação. E na apelação, você discute a sentença, discute aquela interlocutória e tudo vai junto para o tribunal. A apelação e os autos. A exceção é que você pode ter o processo tramitando na vara e o recurso tramitando no tribunal, o que vai acontecer no recurso de agravo. Tá? Próximo recurso e último recurso que eu vou tratar com vocês aqui nesse vídeo é o recurso da proibição da vedação ao reformatio impeius, ou reforma
para piorar. Então, o que nós temos aqui? Imagina o seguinte, eu entrei com um recurso, eu entrei com um processo contra você, pedi R$10.000 de indenização. O tribunal diz assim, julgo parcialmente procedente, condeno a pagar R$5.000. Você não recorre, apenas eu recorro. Eu recorri e pedi o seguinte, olha, tribunal, eu quero levar isso para 10 mil. Caso vossas excelências entendam que não é o caso de 10 mil, que me dê qualquer valor acima de 5 mil. Aí o desembargador olha e fala assim, olha, reforma a sentença para julgar improcedente o pedido. Veja, só o Antônio tinha recorrido. Você não tinha recorrido. Como fica essa situação? O tribunal pode fazer isso? Não pode. Reformar para pior é proibido. Tá? Por isso, o princípio é vedação, proibição ao reformácio impeius, proibição da reforma para piorar. Este é um princípio implícito, não está escrito no sistema que é proibido reformar para piorar. Porém, decorre do sistema. Se relaciona ao direito de ação. A gente acabou de ver que o recurso é movido pela voluntariedade. A gente já falou nesse vídeo e em outros aqui no canal que o princípio da inércia da jurisdição faz com que o judiciário só se manifeste por ocasião e na medida daquilo que foi colocado para o judiciário por meio da manifestação da parte. Ora, se o que eu pedi ao judiciário foi levar os 5 mil para 10 ou para qualquer valor acima de 5, o tribunal não pode reformar para julgar improcedente o pedido, porque ele está julgando para pior, contrariamente àquilo que foi efetivamente devolvido ao tribunal. Okay? Por isso, existe o non reformatio impeius, a proibição ao reformatio impeius, mas é um princípio implícito. Okay? Mas aí eu preciso tratar com vocês de dois detalhezinhos, duas peculiaridades. O primeiro deles é o parágrafo 3º do artigo 1013 do CPC, que fala da apelação. Então imagina o seguinte, eu entrei com um processo contra você e pedi para te condenar a me pagar R$10.000. O juiz veio e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Isso me prejudica. Eu recorro e falo, olha, essa sentença deve ser reformada para fins de quê? Para fins de que o processo volte a andar. Bom, aí o processo foi para o tribunal, com essa apelação, e o desembargador olha e fala, realmente o Antônio tem razão. Não era a hipótese de extinção do processo sem resolução. Dou provimento à apelação para que o processo volte a andar e chegue ao mérito. Princípio da primazia do mérito. Aí o desembargador assim, melhor consultando os autos, percebo que aqui a causa já está madura. Percebo que aqui já há possibilidade de julgamento do mérito. Então, já que eu posso julgar o mérito, eu vou julgar. E vou julgar improcedente. Ou seja, contrariando os interesses do Antônio. Contrariando os interesses do recorrente. Então, na verdade, empiricamente, no mundo fenomenológico, houve uma piora da minha situação. Minha situação piorou, porque eu tinha uma extinção sem resolução que me permitiria ajuizar a ação novamente. Agora eu tenho, claro, quando tramitasse em julgado, agora eu tenho uma extinção com resolução do mérito. Quando isso tramitar em julgado, fará coisa julgada material. Eu não posso mais ajuizar a ação. Pois bem, nesse caso, o magistrado pode fazer isso. Não é considerado reformatio impeius, porque ele não reformou contra a minha pretensão. Ao contrário, ele deu provimento, ele deu guarida, ele acolheu a minha alegação recursal. Aí ele exerceu um poder que ele tem, que a ele é dado pelo parágrafo 3º do artigo 1013. Não vamos discutir se existe ou não supressão de instância, depois a gente vai falar disso lá no próximo vídeo, que trata
dos efeitos recursais, a gente vai falar disso. Mas agora, só para mostrar para vocês, sim, a possibilidade do mérito ser contrário ao recorrente que pediu a reforma de uma sentença sem resolução, quando isso acontece com base no parágrafo 3º do artigo 1013, sim, é possível e não fere o princípio do non reformatio pecus. Tá? Essa é uma exceção, uma característica do nosso sistema. E a outra característica do nosso sistema é o efeito translativo dos recursos. Claro, o efeito translativo a gente vai falar lá no próximo vídeo, dá uma olhadinha lá no vídeo que trata de efeitos recursais, mas aqui comporta uma pequena digressão a respeito do efeito translativo. E eu vou fazer essa digressão por meio de uma história, tá? Então imagina o seguinte, eu entrei com um processo contra você, mesma coisa, pedi 10 mil reais, o juiz deu 5, eu apelo. Tribunal, quero 10. O desembargador pega aquilo e fala, olha, o Antônio é parte ilegítima para figurar no polo ativo dessa denúncia. O magistrado errou sequer ao julgar parcialmente procedente o pedido. O que tem que ser feito aqui é a extinção do processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. Aí o julgador do recurso faz isso. Fala, olha, não vou nem dar ou negar provimento ao recurso do Antônio. Eu apenas vou extinguir o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa. Então, o magistrado no tribunal conheceu uma questão de ordem pública e ele pode fazer isso. Por que ele pode fazer isso? Por força do efeito translativo dos recursos. O efeito translativo dos recursos, como eu já falei para você, estabelece a possibilidade da análise por parte do órgão julgador das questões de ordem pública. E, obviamente, legitimidade é uma das condições da ação. E, por isso, questão de ordem pública. Okay? Por esse motivo, a piora da situação empírica do recorrente, por força da aplicação do efeito translativo dos recursos, não é ofensa ao reformatio peius. Não há impedimento para que, por meio da aplicação do efeito translativo dos recursos, o órgão adquém reconheça algum problema de ordem pública no processo, cujo reconhecimento vá trazer uma piora empírica para a parte corrente. Okay? Com isso, nós analisamos os princípios do sistema processual civil. Se esse vídeo foi legal, se esse vídeo te acrescentou alguma coisa, clica no joinha, dá um curtir, compartilha esse vídeo, que é muito importante aqui para a manutenção do canal. É isso aí. Grande abraço e até o próximo vídeo.